Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola de Magia, ao meu canal. Eu sou o Bruno Nascimento e hoje nós teremos mais uma aula mágica. Pessoal, esse universo de Harry Potter é muito fantástico, muito incrível. Eu sou um fã da saga desde que eu tinha 15 anos, que foi quando eu li o meu primeiro livro. Então, criar essas novas peças foi ainda mais especial para mim, que sou muito fã. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar o boneco Hagrid completo. Então, antes de começarmos, que tal você deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito? Eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Então, bora começar? Vamos começar preparando o nosso gabarito. Então, com uma agulha grossa, você vai fazer, marcar as posições de todos os detalhes que nós temos aqui. Feito isso, com uma caneta apagável, nós vamos posicionar sobre o nosso molde aqui e vamos fazer as marcações. Você vai perceber, pessoal, que aqui também nós temos as marcações do meio do molde, em cima e embaixo. Nós vamos aproveitar e também vamos fazer essa marcação aqui. Nós vamos utilizar essas marcações para centralizar o cabelo e não perder referência. Como a gente não tem orelhinha nesse boneco, nós vamos usar essas marcações como referência para não deixar as partes tortas. Para facilitar, pessoal, a visualização das marcações, você pode estar utilizando a caneta e ligando os pontos. Então, pessoal, para fazer os cílios e a sobrancelha, eu gosto de utilizar uma linha Pespon ou então 2 fios de meada. Eu vou estar utilizando aqui um tom de marrom para as sobrancelhas e o preto para os cílios. Você vai fazer com ponta atrás. Feito o ponta atrás, agora nós vamos colocar o cabelo da frente, a franja. Então, pessoal, vocês vão ver que lá no nosso molde nós também temos a marcação do centro aqui, que nós vamos fazer o que? Nós vamos alinhar com a marcação de baixo, que nós fizemos, para ficar bem centralizado. Vocês vão ver que o cabelo ele é do mesmo tamanho da cabeça, então você alinha aqui no meio, e acerta aqui. Você pode colocar uns alfinetinhos aqui para a gente costurar lá na máquina. Ou, se você preferir, fixe com um pouquinho de cola de silicone. Agora, pessoal, lá na máquina, eu vou passar uma costurinha prendendo todo esse cabelinho aqui. Se você não tem máquina de costura, você pode, deixar bem coladinho aqui, ou fazer com ponto palito por toda essa voltinha aqui. Feito então, pessoal, a costurinha, aqui, nós vamos agora preparar a parte de trás da nossa cabeça. A parte de trás, pessoal, é bem simples também. Nós vamos fazer as marcações, da parte de baixo e da parte de cima também. A parte de trás do cabelo nós também temos a marcação. Vamos alinhar e nós vamos apenas centralizar e colar. Nós vamos marcar mais ou menos aqui, um dedo do final do cabelo e vamos colocar cola de silicone. E basta você colar dessa maneira. Então a parte de trás e a parte da frente já está pronta. E para facilitar o nosso caseado, nós vamos retirar um pedacinho, dessa parte de baixo. Agora, pessoal, nós vamos alinhar, temos aqui as duas marcações, nós vamos colocar elas juntas. As marcações da parte de baixo também vamos alfinetar para fazer o caseado por toda a volta. E para fazer o caseado, pessoal, eu vou estar utilizando uma linha de meada, na cor marrom para a parte de cima e uma linha na cor nude para a parte de baixo. Você pode também escolher outros tipos de linha que você gosta mais. Com a cabeça toda caseada, agora nós vamos virar, vamos levantar o cabelo e agora nós vamos marcar mais ou menos aqui a 2 dedos do nosso caseado e vamos fazer uma abertura aqui de um pouco mais de um dedo. Por essa abertura, pessoal, nós vamos colocar o enchimento e depois nós vamos utilizar essa mesma abertura para colocar o pescoço do boneco. Para colocar o enchimento, pessoal, eu utilizo um pincel velho sem as cerdas e a dica do enchimento é:
Nunca economize no enchimento, pessoal. Coloquem sempre bastante enchimento. Não deixe a sua peça com aspecto de velho, de murcho. Vai enchendo, vai apertando, vai compactando o enchimento lá dentro, ok? Cabeça está bem cheia, pessoal, tá bem durinha mesmo. Eu gosto de deixar bem cheio. Isso vai ajudar na estrutura do boneco para ele ficar bem durinho, certo? Então nunca economizem no enchimento. Aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, eu deixo ela bem grossinha mesmo. E uma dica que eu gosto sempre de fazer, pessoal, é na hora que eu termino esse caseado aqui, eu gosto de passar o ferro aqui, ó, bem na emenda aqui, bem na costurinha. O ferro um pouquinho quente, tá? Cuidado com a temperatura do ferro e passa, porque isso vai acertar o caseado e vai tirar as ruguinhas, né? Se ficou alguma ruguinha aí, para não ficar feia a nossa peça. Fazendo isso, pessoal, a nossa peça vai ficar ainda mais lisinha, mais redondinho, o caseado ficar ainda mais escondidinho aqui. Agora nós vamos colocar os olhos. Eu gosto de utilizar, pessoal, o olhinho de botão com pé, que é aquele botãozinho que tem, né, a argolinha aqui. Mas se você não tiver desse botão, pode utilizar tranquilamente a meia pérola. Lembra que no início da aula nós fizemos aquela marcação do olhinho, né, que é um pontinho bem aqui. Então agora, ó, nós vamos usar isso aqui como referência para colocar esses olhos. Se você for usar a meia pérola, você vai afundar, né, esse olhinho bem nessa marcação aqui. Agora, como nós vamos colocar esse botãozinho com o pé, nós vamos fazer uma pequena aberturinha aqui. Eu estou utilizando aqui, gente, para poder fazer essa abertura, um abridor de casa. Coloco aqui, abro um pouquinho, não precisa abrir muito. É só um buraquinho por onde vai passar essa argolinha aqui. Então, vou abrir dos dois lados. Feitas as aberturinhas, pessoal, agora nós vamos pegar uma agulha, né? Essa linha aqui é a linha pesponto, que é uma linha forte. E aqui atrás, ó, mais ou menos no rumo do olhinho, nós vamos fazer um ponto e vamos sair lá na frente. Ó, vou arrematar aqui para essa linha não soltar. Vou sair lá naquele buraquinho que eu fiz. Vou passar pela argolinha do botão e vou voltar lá para trás. Essa argolinha vai entrar nesse buraquinho. Ó, voltei aqui para trás. Vou encaixar essa argolinha dentro do meu buraquinho e vou puxar. E você vai puxar ele assim, de forma que ele vai, né, encontrar um pouco com os cílios aqui de cima. Então, ó, puxei, afundei, ó. E vou posturar aqui atrás para esse olhinho permanecer nessa posição aqui. E você vai fazer o mesmo do outro lado. Para fazer a barba, pessoal, eu estou utilizando aqui feltro e como recheio eu estou utilizando EVA. Lá da nossa apostila tem as duas partes certinhas, né? O EVA e a parte de fora. Como eu vou fazer na máquina, pessoal, vou ensinar para vocês como que eu faço. Se você for fazer à mão, é bem simples. Você vai recortar duas partes iguais, né, a essa e usar o recheio, né, o EVA como recheio. Então, para fazer na máquina, eu faço assim. Eu vou colar esse EVA aqui no avesso do meu feltro. Vou colocar um pouquinho de cola só para prender. Vou centralizar ele aqui. Com um pedaço de feltro, né? Eu vou fixar novamente essa barba aqui no meu feltro. E agora, pessoal, lá na máquina, eu vou costurar na beiradinha, prendendo toda essa parte aqui. Feito isso, pessoal, agora nós só vamos recortar aqui em volta. Agora, pessoal, na barba nós vamos fazer algumas linhas aleatórias, nós vamos costurar na máquina. Como o cabelo dele, do personagem, é cacheado, nós vamos simular algumas voltinhas, que são voltinhas aleatórias que nós vamos fazer lá na máquina costurando aqui. Então faça algumas voltinhas aí, à mão mesmo, à mão livre, para a gente costurar lá na máquina. Então, pessoal, nós temos esse aspecto aqui, eu acho que fica bem legal, mas isso é um detalhe também que é opcional. E para fazer o bigode, como ele é bem pequenininho e fininho, eu estou utilizando aqui papel termocolante, que eu vou aplicar com ferro no avesso do meu feltro. Vamos recortar e vamos fazer a dublagem desse bigodinho. Nós vamos utilizar um pedacinho de tricoline
para não estragar esse feltro e vamos novamente com o ferro colar essas duas partes. Então aqui nós temos o feltro dublado, agora nós só vamos recortar em volta. E por último, para finalizar, nós vamos fazer o cabelo. Nós vamos estar utilizando, né, uma parte de manta acrílica, gente, pode ser R1, pode ser R2. Eu risquei aqui no avesso do meu feltro o molde lá do nosso cabelo. Vou colocar aqui frente com frente do meu feltro. Por baixo eu vou colocar a minha manta. Vou alfinetar e vou lá para a máquina, pessoal, costurar em cima desse risco aqui. Se você não for fazer na máquina, pessoal, como eu, você vai recortar duas partes iguais e usar o recheio por dentro, fazendo o caseado em volta. Costurado no risco, pessoal, agora nós vamos recortar em volta. Nos cantinhos, pessoal, vocês podem dar uns piquezinhos para poder, né, melhorar na hora que a gente for virar. Cuidado para não acertar a costura. E agora, pessoal, nós vamos marcar aqui mais ou menos 4 dedos a partir da nossa costura e vamos fazer uma abertura aqui de 4 dedos. Cuidado, pessoal, você vai pegar somente o feltro de cima e nós vamos virar esse cabelo por aqui. E agora, pessoal, para fazer um detalhe nesse cabelo e prender, né, todas essas partes aqui, nós vamos fazer algumas costuras aqui. Essas costuras são aleatórias, pessoal, porque esse é um cabelo, então, ondulado, não precisa, né, fazer exatamente igual. Eu vou marcar aqui mais ou menos aqui com caneta apagável o que eu vou fazer, ó. E eu vou lá na máquina fazer essas costuras aqui. Bom, pessoal, essa aqui é a parte de trás, então, do nosso cabelo. Essa parte aqui vai ser a parte da frente, que nós vamos depois estar escondendo, né, essa parte aqui com a própria cabeça do nosso boneco. Então, agora nós já podemos continuar a fazer o nosso personagem. E aí, pessoal, já vai me contando aqui nos comentários se você está gostando da nossa aula, hein? Então, aproveite todas essas dicas que eu estou dando para vocês, são muito valiosas. Para fazer o corpinho na máquina, pessoal, é muito simples. Eu vou estar pegando aqui um pedaço de feltro, vou riscar, né, o nosso molde no avesso desse feltro. E vocês vão ver que tem uma marcação aqui para a gente fazer, que vai ser onde nós vamos fazer a abertura depois para desvirar, certo? Esse procedimento, pessoal, é como eu faço na máquina de costura. Para fazer à mão, é só você recortar 2 vezes igual em feltro e fazer o caseado em volta. Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente do feltro, vou alfinetar e vou costurar lá na máquina. Eu vou costurar por toda a volta aqui. Partes costuradas, agora nós vamos recortar em volta. Agora nós vamos fazer a abertura aqui para a gente desvirar. Com a ajuda de um pincel você vai desvirar. Pronto, pessoal, e por essa abertura aqui nós vamos colocar o enchimento. E mais uma vez eu vou falar com vocês, pessoal. Use sempre bastante enchimento. Vou dar dicas aqui para vocês de como deixar essa parte aqui bem mais durinha, né? Para sustentar o boneco. Eu não utilizo qualquer tipo de palito ou arame nessa parte aqui, mas se você quiser colocar, não tem problema. Eu só sugiro que você avise o seu cliente que se você colocar que tem um arame ou um palito aqui, porque às vezes esses bonecos podem ser dados a crianças e pode acontecer algum certo tipo de acidente. E para deixar essa parte aqui bem durinha, eu vou dar uma dica para vocês. Você vai colocar um pouquinho de cola de silicone no meio do enchimento. Você pega um pedacinho de enchimento, vou colocar um pouco de cola de silicone nesse enchimento e vou colocar lá no pescoço. Vou compactar ele aqui na frente. A cola vai espalhar pelo enchimento. Vem aqui mais um pouquinho de cola. Enrolei, porque assim fica mais fácil de entrar. Se a cola ficar vazando, fica mais difícil. Então enrolei o enchimento, coloquei lá pro fundo. Então assim, pessoal, você vai colocando um pouquinho de cola, um pouquinho de enchimento e essa parte depois ela vai ficar bem rígida, certo? Eu coloco a cola, pessoal, mais ou menos só até aqui, ó, que é onde que vai dar a sustentação aqui pro pescocinho do boneco.
Essa aqui é uma dica legal que você quiser fazer também nas perninhas, também dá certo, tá? Então fica de dica aí para você também essa técnica. Você vai colocar bastante enchimento, deixar esse corpinho bem durinho, ok? O corpinho ficou bem cheio, tá bem durinho e as pernas estão bem durinhas aqui no pescocinho, principalmente na região que eu mostrei para vocês, né? Até aqui assim mais ou menos eu coloquei a cola e fica bem firme mesmo, tá? Aqui eu fechei com um pontinho que vai ficar escondido por dentro da roupa, não tem problema. E para fazer os bracinhos, pessoal, também é a mesma coisa. Risquei o molde aqui no avesso do meu feltro, alfinetei frente com frente e vou costurar na máquina. Porém, eu vou deixar aberto essa parte aqui, ó. Então, um dedo aqui na parte do fundo eu vou deixar aberto para poder desvirar. Com as mãozinhas costuradas, agora nós também vamos recortar para desvirar. E como eu deixei a abertura aqui em cima, né? Ó, nós vamos agora desvirar esse bracinho por ali. Se você for fazer à mão, você vai recortar duas partes iguais e fazer o caseado em volta. E aqui, pessoal, essa parte aqui de cima, onde ficou abertinho, você pode costurar ou colar. Então, pessoal, agora nós já temos os bracinhos e o corpinho pronto. Você já está gostando da aula e quer adquirir a apostila com o molde de todos os personagens? Então não perde tempo, corre lá no meu site, o link está na descrição aqui desse vídeo. Para fazer o casaco, pessoal, eu escolhi fazer com essa pelúcia, é um pelinho, tá vendo? Ele é bem legal, eu acho que combina muito com o personagem que sempre usa, né, esses casacos de pele, de pelo, então eu achei que combinou bastante. Como é um tecido bem grosso, gente, então eu decidi fazer com uma parte de feltro. Então vai ficar a parte de fora com o pelo e a parte de dentro com o feltro no tom caramelo. Eu escolhi um feltro, né, que combinou aqui com a minha pelúcia. Então, para fazer, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um feltro na cor caramelo. Eu vou riscar aqui no avesso do meu feltro a parte do casaco. Vou virar essa parte aqui e vou continuar aqui com o meu desenho. Eu vou observar, pessoal, o sentido do pelo, né, da minha pelúcia. Então ele tá certinho para baixo. Então eu vou colocar frente, né, com frente e vou costurar lá na máquina, pessoal. Tá, eu vou costurar em cima da linha. Vou deixar mais ou menos aqui 3 a 4 dedos para desvirar. Vou costurar em cima da linha. Partes costuradas, agora nós vamos recortar em volta e desvirar por esse buraquinho aqui. Aqui, pessoal, na parte de cima você vai deixar um pouquinho mais grosso, que é para facilitar aqui na hora de fazer o acabamento. O casaquinho desvirado, pessoal, é bem simples. Aqui na parte de cima, onde nós vamos fazer o acabamento, você pode colocar um pouquinho de cola aqui para fechar, não precisa costurar. A manga, pessoal, é a mesma coisa, porém eu vou fazer ela dupla de pelo. Frente com frente, risquei e vou só costurar lá na máquina para prender. Como eu disse para vocês, pessoal, eu decidi fazer, né, em pelúcia esse casaquinho, que eu acho que fica bem legal mesmo. Agora, se você não quiser fazer de pelúcia, pessoal, pode fazer de feltro sem problemas. Você vai utilizar, né, uns tons marrons para combinar com o boneco. Outra coisa também, você pode utilizar outros tipos de tecido, como por exemplo o Melton, que já lembra um pouquinho o pelo, porém é um pouco mais baixinho. Então, pessoal, as manguinhas aqui, nós só vamos colocar o bracinho aqui dentro. Vou deixar aqui de lado e nós vamos fazer o suéter que ele está utilizando por baixo dessa roupa. Então aqui eu tenho duas partes de feltro, eu vou simplesmente, ó, unir frente com frente e vou fechar as laterais aqui. Costurado, só você desvirar que nós vamos vestir depois no nosso boneco. Para fazer a calça, pessoal, vocês vão recortar 4 partes aqui e nós vamos colocar frente com frente e vamos primeiramente na máquina costurar essa parte aqui
unindo as duas metades. Agora, pessoal, nós vamos juntar, ó, frente com frente e vamos costurar, ó, o meio, ó, unindo aqui e depois as laterais. Calça costurada, agora nós vamos desvirar com bastante cuidado. Para fazer o sapatinho, pessoal, nós vamos utilizar todas essas partes aqui. Primeiro, nós vamos unir as palmilhas, né, que é feita de papel paraná. Nós vamos unir com um pouco de cola. Isso vai deixar ela bem durinha e mais resistente para o nosso boneco. E agora nós vamos pegar o nosso gabarito, pessoal, e nós vamos marcar, essa aqui é a sola do nosso sapato. Nós vamos marcar o meio dela, ó, para o nosso sapatinho não ficar torto. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas ó, tá marcado aqui para eu ter a referência de onde que eu vou costurar depois. Agora nós vamos fixar a palmilha na sola. Nós vamos reservar aqui e nós vamos lá para a máquina agora costurar essa outra parte aqui. Ela pode ser feita na mão, gente, sem problemas, tá? Basta você fazer com ponto caseado, ok? Então, primeiro nós vamos colocar, ó, eu tenho frente com frente aqui do meu feltro. Eu vou colocar essa parte aqui e vou costurar lá na máquina aqui. Eu vou costurar então as duas partes aqui unindo. Podem ver aí que eu costuro bem na beiradinha, tá? Não precisa deixar muito espaço, porque o feltro ele não desfia. Então agora nós vamos colocar essa parte aqui, que é a parte do fundo da nossa bota. Então vocês podem ver, ela é fina embaixo e larga em cima. Então a parte de baixo vai vir aqui, ó. Eu vou abrir, né, a minha parte aqui que eu já costurei. Vou colocar a parte de baixo aqui, ó. E a parte de cima aqui, eu tenho frente com frente da minha botinha. Vou costurar aqui. Feita a costura, pessoal, eu tenho essa pecinha aqui. Agora nós vamos costurar do outro lado, ó. A mesma coisa, prendendo as duas partes, ó. Então, pessoal, nossa botinha ela tá toda do avesso, né? Nós vamos agora desvirar e vamos dobrar ela ao meio, ó. Eu vou usar essa emenda aqui como referência. Vou dobrar ao meio, ó. Eu quero saber onde que é a ponta, as duas pontinhas da minha bota, que vai ser onde eu vou colocar. Você pode fazer uma marcação aqui se você quiser. Essa marcação vai ser onde eu vou colocar aqui naquela outra marcação que a gente fez. Ó, vou colocar um prendedorzinho para ajudar, ó. Vou alinhar as duas, ó, certo? E agora eu venho fazendo o caseado por toda essa volta aqui, prendendo a nossa botinha. Eu estou utilizando aqui para poder fazer esse caseado um fio de meada no tom cinza. E agora nós vamos encher a ponta dessa botinha. E antes de encher, eu gosto de passar a ponta do pincel aqui, ó, bem aqui, aonde está o caseado. Ó, eu vou fazer assim, eu vou forçar um pouco, ó, bem nessa parte aqui, a pontinha, para já acertar a pontinha da minha bota. Então eu vou passar a ponta do pincel, forçando o feltro a ceder um pouco. Isso vai dar um aspecto mais bonito aqui para nossa bota. Eu vou fazer isso por toda a volta. E com um pouco de enchimento, nós vamos fazer pequenas bolinhas e vamos encaixando na ponta dessa bota. Ó, não põe muito enchimento de uma vez só, porque senão não fica legal. E vou deixar só a ponta cheia. Aqui, ó, embaixo tá vazio. Não sei se tá dando para vocês verem aí no fundo, mas é aqui onde eu vou encaixar a perninha do meu boneco. Então lá no fundo, nessa área toda aqui, ó, não tem enchimento. Eu tenho enchimento só daqui para frente. Para fazer a gravatinha, eu utilizei aqui o papel termocolante. Nós vamos colocar aqui, utilizar uma fita de cetim fina. Eu vou começar fixando com um pouco de cola de silicone.
Não precisa passar muito. Eu vou colocar um pouco na diagonal, deixando sempre um pouco para fora. Escolhi um ângulo aqui. Venho cortando. E vou utilizar aqui um guia como referência. Esse guia meu aqui tem mais ou menos 1 centímetro. Agora, pessoal, ao invés de recortar as fitinhas, nós vamos dobrar ela para dentro. Agora, pessoal, eu vou colocar em cima de outro pedacinho de feltro e vou costurar na volta da minha gravata. Agora é só você recortar. E seguindo a gravata característica, nós vamos colocar alguns mini botões simbolizando as bolinhas da gravata. E com a gravatinha pronta, nós já temos todas as partes da nossa roupinha. Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer a montagem do nosso personagem. E agora, pessoal, chegou na melhor parte da nossa aula, que é a montagem do nosso boneco. Então, bora fazer essa parte com muito capricho para ele ficar bem lindão. Vamos começar colocando a blusinha. Você vai puxar essa blusinha aqui, até que ela fique mais justinha aqui em cima no pescoço. Agora, pessoal, nós vamos colocar a calça. E a calça, ela é um pouco mais comprida do que o corpo. Então, nós vamos puxar ela assim. Vamos colocar por cima da blusa. Aqui em cima, nós vamos colocar uma fitinha de cetim e simbolizar um cinto aqui. Então eu vou colocar a frente aqui e a emenda vai ficar para trás. Aqui embaixo, pessoal, como a calça é comprida, né, bem maior, então primeiro nós vamos levantar essa calça, nós vamos puxar ela assim, para a gente estar colocando a bota. Vou colocar alfinetinhos aqui, ó, para deixar essa parte aqui de baixo livre. Então, pessoal, nós vamos colocar agora o sapatinho. E para colocar o sapatinho, nós vamos colocar cola quente lá na nossa palmilha. Então, pode colocar uma quantidade boa lá no fundo. Coloquei lá. Venho aqui com o meu corpinho, vou introduzir o pezinho e vou encostar esse pezinho lá no fundo. E eu vou deixar ela aqui, né, secando. Vou fazer o mesmo do outro lado. Essa cola então, pessoal, já secou. Eu gosto, pessoal, ainda de colocar mais um pouquinho de enchimento para encher esses pedacinhos que não ficaram, né, com aquele enchimento lá na frente. Feito isso, agora a gente pode colar essa botinha na perna. Então, levanta ela um pouco assim, ó, e passa uma colinha. Agora nós podemos já tirar o alfinete da calça e vamos descer ela sobre a nossa bota. E ela fica assim, pessoal, com esse efeito mais amassadinho, que eu acho que fica mais bonito. Agora, pessoal, nós vamos colocar a cabeça. Ó, nós vamos colocar o dedo ou alguma outra coisa, ou se quiser colocar a tesoura, picar um pouco assim, fica ao seu critério. Vou colocar o pescocinho aqui e aqui na parte de trás, ó, nós vamos colocar a cola quente. Então eu venho colocando, ó, apertando a cola quente lá dentro, para esse pescoço ficar bem colado aqui. Cola seca, pessoal, nós vamos levantar um pouco essa cabeça e vamos colar aqui na frente também. Cuidado aqui para não sair a cola. Então coloquei a cola, ó, vou apertar, ó, e vou segurar até que essa cola estiver seca. Cola seca. Aqui agora a gente já pode descer o cabelinho, né? Nós vamos colocar ele para baixo assim e vamos colar. Apesar que temos um outro cabelo atrás, nós vamos já deixar essa parte também com um bom acabamento. Agora, pessoal, nós vamos colocar o casaco. Então, nós vamos primeiro, ó, dobrar aqui bem nessa emenda. Nós vamos colocar ele centralizado aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui em cima nas costinhas dele. E a parte da frente, pessoal, nós vamos deixar dessa maneira aqui, ó, aparecendo
o feltro na parte de baixo. Então, como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou colocar uns alfinetes. Eu vou vir aqui agora, pessoal, com a cola, ó, onde que tá ali mais ou menos meus alfinetes, eu vou colocar a cola embaixo, ó. Eu não quero essa cola aparecendo na frente, então, ó, eu coloquei antes ali dos meus alfinetes, ó, e vou colar essa parte aqui. Vou colocar os meus alfinetes e vou segurar para essa cola secar. Então agora, pessoal, aqui já secou, eu vou tirar meus alfinetes. Ó, não esqueçam dos alfinetes, hein, pessoal? Vamos agora colocar a gravatinha, centralizando ela. Ó, vou colocar aqui bem debaixo do pescocinho e centralizada aqui. Pessoal, os bracinhos, como eu decidi fazer com essa pelúcia, né, o casaco, eu acho que a cola não vai aderir tão bem quanto eu gostaria aqui. Então eu vou costurar esse bracinho. Então, fica a seu critério aí se você quiser colar ou apenas costurar. Pronto, pessoal, o bracinho tá bem firme. Fazendo dessa forma, ele ficou até móvel, né? Então ficou bem legal também, mas fica a seu critério se quiser colar também, ok? E a barba, pessoal, nós vamos colocar ela bem em cima do nosso cabelo. Então eu vou fixar, né? Colar ele aqui, sobrepondo um pouco desse meu cabelo aqui. O bigodinho nós vamos centralizar com esse pontinho aqui da barba e vamos colá-lo aqui um pouco acima, deixando essa pequena aberturinha aqui que vai simbolizar a boquinha dele. E por último, nós vamos colar o cabelo. E com isso nós temos o nosso boneco Hagrid pronto. Ele ficou muito lindo, gente, é um boneco muito bonito mesmo. E chegou ao fim mais uma aula mágica aqui no nosso canal. E eu quero saber de você se você gostou da nossa aula de hoje. Se gostou das dicas que eu te passei, se gostou dos materiais que eu utilizei, me conte aqui nos comentários porque eu quero saber. E se você quer adquirir a apostila de moldes com todos esses 4 personagens, não perde tempo. Vai lá no meu site e adquira agora. Aproveite também e veja o volume 1, que tem os personagens Harry, Rony e Hermione. Fazendo toda essa turminha com 7 personagens, o seu cliente vai ficar apaixonado. Acabou a nossa aula de hoje, mas não vai embora ainda não. Dá só uma olhadinha nesse vídeo que eu tô te sugerindo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Um beijo para você e até a nossa próxima aula.